Olá, tudo bem? Eu tive uma leitura bíblica hoje e eu vi que essa leitura ela está escrita em outros locais da Bíblia também. E vou citar uma passagem bíblica que fala assim: porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Está lá em Romanos capítulo 15, versículo 4. Então, sempre que eu vejo assim uma passagem que ela está escrita em mais de um lugar na Bíblia, como as coisas foram escritas para nosso ensino e para nossa esperança, eu presto um pouco mais de atenção. E hoje, excepcionalmente, eu vim fazer esse vídeo para falar sobre essa passagem que me tocou muito o coração. Essa passagem é da figueira seca, ou a figueira seca, depende da interpretação de como está escrito. Vai estar em Mateus 21, do versículo 18 ao 22, né, que foi onde eu li. Mas essa mesma passagem, né, esse mesmo conteúdo também estará em Marcos, no capítulo 11, dos versículos 12 ao 14 e dos versículos 19 ao 24. Então eu anotei para que eu não perca o que eu quero dizer, né? E para que assim como essa passagem me tocou muito, e eu espero em Deus que ela realmente frutifique dentro de mim, seja bem forte e que eu consiga alcançar. Não digo algo muito grandioso, porque a gente é pequeno, né? É Deus que é grande. Mas que isso possa ficar dentro de mim e me trazer essa esperança que fala, né? Sempre que eu precisar. E melhorar também com relação à minha fé, à minha força de servir a Deus, minha vontade, né? E por isso vou começar logo, não vou ficar falando muito. Então, no versículo 18 do Mateus 21, fala assim: E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Aqui está falando sobre Jesus, eu vou ter ler aqui o que eu escrevi. Jesus, naquele momento, teve uma necessidade. Deus não precisa de nós, né? Mas, muitas vezes, nos usa para certas coisas, projetos, e faz apenas o que demanda de um poder que não há em nós. Então, o que Jesus necessita que você faça hoje? Porque, na verdade, Jesus estava com fome, né? Jesus, sendo o Filho de Deus e sendo Deus encarnado, né? Deus em carne, ele vivia experiências como nós. Então, naquele momento, ele não estava com uma fome espiritual, ele estava com uma fome carnal. Então, ele sentiu fome. Então, naquele momento, era uma necessidade dele. Mas Deus tem os seus projetos, os seus planos, e que são muito melhores do que os nossos. Então, eu fico pensando, qual que é a fome de Deus nesse momento? E o que eu poderia fazer para ajudá-lo? Porque ele pode fazer tudo, né? Mas todas as passagens que a gente lê, principalmente os milagres, ele sempre utiliza de coisas humanas, né? De coisas terrenas, né? Humanas, bem humanas, né? Mas assim, de coisas terrenas e de uma atitude humana. Então, quando ele multiplica os pães, por exemplo, tem que ter os pães e os peixes, né? E depois ele multiplica. Alguém foi levar até ele. Ele poderia, do nada, falar, haja tantos pães, tantos peixes, sem que houvesse nada ali, porque ele tem poder para isso. Mas ele fez tudo com um projeto que é ele que sabe, porque também tem os mistérios do Senhor que só ele entende. Então, ele mostra pra gente em muitas passagens que ele necessita que nós façamos alguma coisa. Na verdade, ele não necessita de nós. Ele quer que nós façamos a nossa parte. Quer que a gente leve o pão, o peixe, quer que a gente remova a pedra, quer que a gente esteja ali, aceite, fale, né? Você quer ser curado, né? O que você quer? Então, essas coisas a gente vê escrito, então significa que nessas necessidades a gente precisa fazer nossa parte. Então, indo lá para o versículo 19, fala assim: E, avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas, e disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Então, primeira coisa que a gente lê, né? Eu coloquei aqui até em partes, né? Analisando do início da frase até o ponto final. Então, a primeira parte ali, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. Então, na primeira parte, Jesus vê, Jesus está perto. Então, Jesus vai usar do que está próximo dele. Você está próximo de Jesus? Ele vai passar e você estará próximo a ele? Nos caminhos em que ele está? Então, Jesus está perto, Jesus fala, né? Porque ele se dirigiu, né? Então, assim, o que temos feito e que Jesus tem visto, né? Porque Jesus olhou, né? Temos frutos. O que na nossa vida fazemos para saciar essa fome do Senhor? Temos dado amor, justiça, misericórdia, perdão? Temos sido bons? Ou apenas fomos bonitos por fora e sem função, né? Como as folhas da figueira, que a figueira tinha folhas, mas ela não tinha frutos. Então, nesse primeiro pedaço,
Jesus dirigiu-se a ela, né? Então foi a ela e não achou senão folhas. Então não adianta você estar no caminho que Jesus está próximo de Jesus, mas não está dando fruto, né? E o que seria esse fruto? Às vezes uma palavra boa que você passa para alguém, um pouco de Deus que você leva, um pouco de luz. Eu falo com os nossos filhos aqui que a gente tem que ser sal da terra e luz do mundo, né? Então você tem sido luz, tem sido um sabor para uma vida de alguém que não está tendo mais sabor. Então o que você tem feito? Muitas vezes até quem apenas está no lar, ou quem não tem tempo para o lar, mas tem o trabalho, eu vivo essas duas realidades, então você pode sim fazer um fruto numa vida de alguém que às vezes você nem imagina o que essa pessoa possa fazer por outros, e como a gente sabe, quando você traz uma bênção para a vida de alguém, ela volta para você. Então, a primeira parte fala sobre isso, né? Então, o que você tem dado fruto? O que você tem mostrado para Jesus? Apenas folhas? O que adianta por fora você estar tão perfeito, tão bonito, fazer um monte de coisas ali, nossa, que chique, não sei o quê. Mas e no seu dia a dia, naquilo que ninguém vê, que Jesus vê? Porque Jesus se dirige a nós, Jesus chega até nós, Jesus está no nosso caminho, Jesus está na nossa vida, Jesus está vendo. Cadê seus frutos? Não importa se ninguém vê, não. Jesus vê, pode ter certeza. Eu falo assim, às vezes, igual eu no momento estou como dona de casa e fazendo alguns trabalhos, né, no caso na internet. Então, quando eu estou aqui dentro de casa, as pessoas lá de fora, elas não veem o que eu passo, o que eu vivo, o que eu faço, né? E também, assim, não me é interessante também que as pessoas saibam, não. O que eu tenho que fazer para Deus e ponto final. E frutificar, claro, né, na vida das pessoas que chegam até mim, que chegam até a minha casa, que encontram com os meus filhos, porque eles são, penso eu, o meu maior fruto, né, a minha missão incrível de Deus. Então, a segunda parte fala assim, e disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. Ou seja, Jesus passou, viu, dirigiu-se àquela árvore, né, a figueira, e ela tinha muitas folhas. Então, provavelmente, ela já era uma árvore que já podia estar frutificando há mais tempo, né? E naquele momento que Jesus precisou, ela não tinha fruto, ela não serviu para ele. E aí, ele foi e falou, não nasça mais frutos de ti, nunca mais. Então, eu acho que é muito pesado assim, né? Aí eu escrevi aqui, ó, como Jesus não achou o que precisava, ela não tinha frutos, né? Apesar de parecer duro ao meu ver, Jesus ordenou que nunca mais nascesse fruto dela. Ou seja, ela teve tempo para frutificar, mas na hora que o Senhor precisou de sua utilidade, ela não tinha nada para o Senhor. Há quanto tempo que ela estava ali? A gente não sabe, né? Mas se tem folhas, provavelmente ela estava digamos assim, apta a produzir frutos. Então não faltou o que ela precisava para viver. Ela cresceu, ela tinha folhas, então Deus estava lhe dando a água, dando os nutrientes, dando tudo que ela precisava, né? Deus deu a ela o que era necessário para frutificar. Na sua vida, Deus tem cuidado de você. E você tem tido o que precisa para frutificar. Então por que não frutificar? E aí vem a terceira parte, que fala assim, é grande. E a figueira secou imediatamente. Então, nessa terceira parte, a palavra do Senhor tem poder. Jesus falou e ela secou. Jesus ordenou e aconteceu. Então, a figueira secou imediatamente, ou seja, Deus, que também tem poder para ressuscitar, para criar, tem poder de eliminar. Se não há nenhum fruto até aquele momento, não serve para o Senhor. Você entende o tamanho da responsabilidade que nós temos e o tamanho do poder do nosso Deus? Então, a gente para refletir. Se você não frutificar, o que pode acontecer com você? Infelizmente, você pode ser secado, né? Eu, assim, tenho um temor muito grande quando eu vejo uma palavra dessa, porque eu falo assim, Jesus Cristo. Às vezes eu quero frutificar muito mais, mas eu não consigo. E, ultimamente, eu tenho até feito algumas, digamos, correções na minha vida. Antes eu orava à noite e de manhã, naquele corre-corre, faz comida para as crianças, faz café da manhã, molha a planta, cuida de animal, cuida de casa. Eu sempre deixava para orar à noite, quando eu estava mais tranquila. Agora eu troquei. Então, através também de uma palavra que veio para mim, né, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais lhe será acrescentado. E também essa palavra tinha sido reforçada com a história de Caim e de Abel. Então eu parei para refletir e graças a Deus eu tenho conseguido mudar isso na minha vida. Então eu levanto, eu vou ao banheiro porque é uma situação que não tem como, mas eu levanto e já vou orar. Então assim, café das crianças fica para depois, casa fica para depois, tudo fica para depois. Primeiro, Deus. Depois as outras coisas que ele vai me ajudar a conseguir fazer. Então eu tenho até levantado mais cedo para conseguir dar conta das coisas, porque eu tenho que orar primeiro. E eu não sei vocês, mas quando eu começo a orar assim, às vezes eu começo, nem tô assim com aquela fé, aquela coisa. Mas aí Deus vem assim e vai trazendo aquela coisa tão gostosa que você às vezes não quer parar. E aí você vai lembrando, eu tenho que orar por fulano, eu tenho que orar por ciclano. Aí você vai falando, né, Senhor, abençoa a vida de fulano, Senhor, abençoa a condição de ciclano, Senhor, vai ao encontro da enfermidade de fulano. Então, você vai lembrando
das pessoas, vai pedindo a Deus e vai buscando a Deus. É sério, gente, eu fico até emocionada. Então, ter essa coisa com Deus vale demais. E, cara, a gente precisa frutificar para Deus. Não é certo a gente ter tanta coisa, né? A gente tem saúde, a gente tem tudo que a gente precisa, todo o alimento, todo o nutriente, seja ele físico ou espiritual. Às vezes, a gente não tem o que a gente quer, mas a gente sempre tem o que a gente precisa para frutificar. Então, não tem por que não frutificar. E como Deus é amor, mas é justiça, então, infelizmente, tem sim essa realidade que se a gente não frutificar, ele vai secar a gente. E eu até penso assim, quando tem a palavra que fala sobre os dons, né? Que Deus vem e traz os dons para a pessoa, e no caso a parábola dos talentos. E eu uso talentos como dons, porque tanto quando vem financeiramente quanto é de dons mesmo, eu acho que é o mesmo sentido. Então, se Deus te entrega aquilo e você não vai usar, então por que Deus vai te deixar com aquilo? Então, até o que você tem vai ser tirado porque você não está usando. É a mesma coisa que eu falo assim, às vezes a gente tem uma roupa no guarda-roupa. A roupa é linda, maravilhosa, mas você não tá usando, pra que vai ficar lá? Que sentido que faz? Ah, um dia eu vou usar, não existe, você tem que usar agora, você não tem que deixar pra depois, você nem sabe se vai ter depois. Então não deixa que Deus venha te secar, porque você pode frutificar e isso pode fazer uma diferença imensa na vida de alguém que você nem pensa, mas pode ser grande demais. Aí vem o versículo 20 que fala assim, e os discípulos vendo isso maravilhavam-se dizendo, como secou imediatamente a figueira. Jesus fez isso na frente dos seus discípulos. Imagina Jesus, que já tinha feito outras curas, coisas incríveis na companhia dos discípulos. Ele já tinha multiplicado pães e peixes também. Então, olha como é curioso. Tendo pouco, ele pode multiplicar. Mas não tendo nada, ele descarta até o que há. E é isso que me deixa com mais interesse. O fato de nos mostrar que precisamos frutificar. Então, assim, os discípulos que viviam vendo, que eu acho devia ser uma coisa incrível, né? Eles viviam vendo Jesus curando cegos, fazendo multiplicação de pães, coisas impossíveis para nós, né? E aí eles viram Jesus secar imediatamente uma figueira e maravilharam-se. Então, assim, eles que já viam Jesus fazendo coisas incríveis sempre, ficaram de uma forma assim, imagina a gente, só de ler a gente imagina, cara, que incrível. Então eu penso assim, nós precisamos entender que Jesus tem poder. Não é só de uma coisa ou de outra, não é só de fazer, digamos assim, as coisas multiplicarem, mas também de acabar com aquilo. E por isso a gente tem que refletir todos os dias se a gente está fazendo o nosso melhor. O nosso melhor para Deus, o nosso melhor para as pessoas, porque nós estamos aqui, somos pessoas para pessoas. A gente não recebe bênção, não é pra gente, a gente recebe bênção, não é pros outros. Não sei se vocês já ouviram falar, eles falam assim, o profeta, ele não profetiza para si mesmo, né? Ele profetiza para os outros. Então, assim, Deus, ele traz as coisas pra gente, a gente que tem certos dons, certas situações, mas o que a gente tem é para usar em prol dos outros. Nós somos inúteis se não utilizarmos o que Deus nos dá para frutificar. Então, vamos frutificar, porque Deus tem poder tanto de curas, ressurreição, de multiplicação, mas Deus também tira o que não está sendo usado, ele acaba com aquilo. Tenhamos muito cuidado para isso não acontecer com a gente. E Jesus, no no versículo 21, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, em verdade, vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até, se a este monte disserdes, ergue-te, precipita-te no mar, assim será feito. Então, assim, vou ler aqui o que eu escrevi. Ali estavam pessoas que frutificavam. Os discípulos frutificavam na vida das pessoas, né? E frutificaram até sua morte. Então, assim, Jesus não frisou nessa parte da frutificação com eles. Mas Jesus frutificou na vida deles com o que eles precisavam, né? Falou para eles o que eles precisavam, né? Que tá escrito aqui assim, ó. Porém, mesmo depois de tantos feitos, Jesus ainda os via estarem perplexos. Portanto, explicou a eles que o poder de fazerem grandes feitos vem da fé, sem dúvidas. Crer é o primeiro passo para realizar. Então devemos entender a instrução de Jesus e crer nele, nas palavras dele e agir como ele pede. Porque está escrito, e nesse caso em mais 2 outros pontos da Bíblia, em 2 outros lugares da Bíblia. Porque é para nosso entendimento, né? Então, para ficar evidente em nosso coração a importância de termos fé e de não duvidarmos que foi escrito. Então, a fé não é só fé, tipo, eu acredito que isso vai acontecer. Não, é aquela fé sem dúvida. É aquela coisa assim de você pegar... Vou colocar uma suposição aqui. Tem uma conta de matemática, 2 mais 2. De uma forma bem simples. 2 mais 2. 2 mais 2 é igual a quanto? 4. Mas você tem certeza que é 4? Se você começar a duvidar ali, já acabou. Então, eu acho a coisa mais difícil do mundo, você conseguir acreditar sem duvidar.
Porque muitas vezes, igual essa conta, 2 mais 2, aí o povo, e se for 2 pessoas, né, e não sei o que, e é casal, e aí eles multiplicaram, então 2 mais 2 são 5, mas não existe isso, você tem que entender o seguinte, 2 mais 2 vão ser 4, ponto final. E quando você acreditar naquilo, aí você vai realmente ter uma resposta do Senhor, porque você acreditou, se 2 mais 2 são 4, é 4. Vão ser 4 e ponto, acabou. E enquanto o outro que está duvidando, ele não vai saber se é 4, ele não vai saber se é 2, ele não vai saber se é 6, ele não vai saber. Porque está duvidando. E quanto mais a gente duvida, parece que aquilo vai mexendo mais com a gente vai tendo mais dúvidas ainda. Então, se crê, se você tem fé, tem que ser uma fé sem duvidar. Mas será que Jesus existiu? Mas não sei o quê, mas será que Deus ainda faz esse tipo de milagre? Mas será que isso... Não preocupa com as pessoas ou com as evidências mundanas, não. Só crê no que está escrito, ponto, acabou. Se Jesus fala que você pode mover até uma montanha de um lugar e mandar para o mar, você pode. É só crer e sem duvidar. Crer sem duvidar. É difícil. Vou falar para vocês, eu ainda apanho muito nisso, demais. Mas eu espero em Deus e eu creio sem duvidar que vai chegar o dia em que eu vou conseguir ter essa fé sem duvidar. Então, eu penso que a gente tem que ter essa disposição para Deus, essa disposição de ouvir a palavra, de ler a palavra e falar, vai acontecer comigo, vai acontecer na minha vida, porque Ele falou. E eu não duvido dele, não duvido do reino dos céus, não duvido que o Senhor veio para nos salvar, não duvido que se eu for firme e fiel até o fim da minha vida e crer em Deus e não duvidar e fizer boas obras, eu vou conseguir ter a salvação, porque existe sim um mundo que é carnal e que é espiritual. Existe, ponto, acabou. Mas se não existe, não existe se, existe, ponto, acabou. Essa é a fé que Jesus espera da gente, a gente tem que ter essa fé. E para finalizar, fala assim, e tudo o que pedirdes em oração, crendo o recebereis. Então, para finalizar, ele frisa, ele destaca sobre o pedir. E como pedir? Pedir em oração. Por que em oração? Porque uma coisa é fazer um pedido, é ter um desejo. Outra coisa é ser em oração. Pois quando a gente está orando, estamos ligados a Deus. E quando estamos conectados a Ele, entendemos a sua vontade. A sua vontade, o seu amor, sua justiça, sua misericórdia. Então, tem tudo para que o que pedirmos estar em conformidade com a vontade do Senhor. Então, assim, às vezes tem certos pontos que eu leio 2, 3, 4 vezes e vejo depois esses pontos. Então, assim, eu sempre ouvi, né, falei sobre isso, sobre essa questão, e tudo que pedires em oração, crendo recebereis. Só que, na verdade, eu nunca frisei essa questão aí, em oração, né? Era tipo assim, tudo que você pedir, Deus vai fazer. Era basicamente isso que eu pensava. Mas tem essa questão em oração. Por quê? Em outras passagens fala que não adianta você pedir uma coisa que é pro seu próprio ego, que não vai edificar, que vai ser diferente do que Deus quer para você. Fala muito sobre isso, se não me engano, nas passagens de Tiago. Então, assim, quando você está em oração, e não é você ter orado, é estar em oração. Então, quando você está em sua casa, você não foi na tua casa, ficou lá e saiu, você está em sua casa. Então, você pedir dizer em oração, né? Então, você está pedindo em um ambiente que você e Jesus, você e Deus estão conectados, estão praticamente um. Deus é em você, está em você. Então, se Deus está em você e você está orando, você está sentindo Deus, você está ligado com Deus, o que você pedir vai ser a vontade de Deus. Então, vai se realizar se você acreditar. Porque você já tem a primeira coisa que precisa para realizar. Você está com Deus, está em Deus. E a vontade de Deus você vai estar entendendo, porque Ele está em você. Você está em oração. Então, aí vem a segunda parte, que é crendo. Então, você acreditando, receberá. E é sobre isso que eu queria trazer para vocês, né, que me tocou muito e eu não sou muito de gravar vídeos, então eu peço que vocês me desculpem se tiver alguma coisa assim que não ficou muito legal. Provavelmente tem muitas coisas, mas eu espero que, com a graça de Deus, Ele me capacite para fazer mais desses vídeos e que eu possa levar para o coração de vocês, para a vida de vocês, coisas que edifiquem vocês. E eu espero também que, na minha vida, Deus continue fazendo e edificando, porque eu falo sempre assim, eu sou apenas um vaso de barro. Então, eu não tenho valor nenhum. Se Deus não agir em mim, então tudo que vocês verem de bom aqui nesse vídeo, de sabedoria, de qualquer coisa, não sou eu. É Deus me usando, porque se Deus não fizer, cara, a gente não é nada. A gente é um servo inútil. Então, sejam vasos disponíveis para Deus entrar em vocês e transbordar de vocês. Porque o mundo precisa muito de pessoas, de palavra, de amor, de o entendimento perfeito de Deus. Não aquele entendimento... Deus é bonzinho, vai dar tudo certo? Não, da gente fazer a vontade de Deus, entender o que é a vontade de Deus e entender que Deus é amor, mas é justo. Então, que Deus pode fazer secar se você não frutificar
Então ajuda as pessoas a frutificarem, faça a diferença. E você também frutifique para que Deus te multiplique os frutos, as coisas boas, e para que a gente realmente seja salvo e se encontre no nosso mundo espiritual junto do Senhor. E eu desejo que Deus abençoe, derrame toda sorte de bênçãos na vida de vocês, que o Senhor esteja presente em cada segundo da tua vida e que Ele possa te dar toda a força, todo o entendimento e todo o necessário para que tudo vá bem, para que tudo dê certo de acordo com a vontade do Senhor em tua vida. Deus te abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus. Beijo.